Olá, hoje eu vou falar da gestão de fornecedores de produtos vegetais. São aqueles fornecedores do campo que entregam frutas, legumes, hortaliças, brotos, raízes, tubérculos. Essa gestão envolve três etapas, que é a etapa de seleção, de avaliação do fornecedor e de reavaliação do mesmo. Então, na etapa de seleção, o cliente comunica os critérios de compra. Então, pode-se partir de um cadastro. Às vezes compra-se de dezenas ou de centenas de produtores, então tem que se ter um cadastro aprovado interno do cliente ou do governo. Vou usar o caso da uva como um exemplo. Aqui existe a obrigatoriedade do cadastro vitícola, então ele pode ser utilizado como identificação do fornecedor. E parte-se de uma ficha técnica do item, no caso da uva, a ser comprado do fornecedor. Então, esta ficha técnica, ela foi feita pelo cliente e ela deveria ser fruto de um estudo APPCC que vai identificar quais são os perigos biológicos, químicos e físicos para a segurança de alimentos que vem com esse produto vegetal que veio do campo e que precisa ser atendido. Então, geralmente, esses itens envolvem micotoxinas, agroquímicos permitidos para a cultura e prazos de carência. E envolve outros também, mas esses são os mais críticos, geralmente, para a segurança de alimentos. E existem outros documentos que o cliente pode fornecer, isso é variável, não tem uma regra. Por exemplo, uma lista dos agroquímicos permitidos para a cultura e dos prazos respectivos, uma cartilha com práticas recomendadas de manejo, de produção, enfim, um modelo de caderno de campo a ser preenchido que contemple os itens que o cliente precisa e que deve ser entregue junto com o produto, quando estiver pronto, quando puder ser colhido e pronto para entregar. Elementos de rastreabilidade e outros documentos que o cliente achar necessário. Então, pode ser muito estratégico também prestar assistência técnica para os produtores e estabelecer políticas de pagamento por qualidade, porque quanto mais qualidade tiver o item vegetal, menos interferência no processo de produção é necessária. Então, isso diminui os custos. O custo de assistência técnica pode compensar, geralmente compensa regiamente financeiramente as empresas que investem nisso. Muito bem, comunicados os critérios de seleção, cabe ao fornecedor atendê-los. E como ele vai fazer isso? É através das boas práticas agrícolas, que são as condições básicas do ambiente de processamento e atividades que vão auxiliar na entrega dos produtos vegetais seguros que atendam aos critérios de segurança de alimentos. Então, aquelas condições básicas são a infraestrutura, limpeza, controle de pragas, higiene do pessoal, saúde do pessoal, a gestão da água, e aquelas atividades vão envolver os controles produtivos também, que seria o processo de produção agrícola, que vai envolver irrigação, fertilização, colheita, pós-colheita. E eu não vou entrar muito em detalhes nisso, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, sobre boas práticas agrícolas, que está detalhado. Então, basta assistir esse vídeo e você vai saber quais são os requisitos. E também da rastreabilidade, porque o cliente precisa manter a sua rastreabilidade. Então, precisa chegar até o produtor, precisa ter essa comunicação. E nos aspectos de rastreabilidade temos meios para fazer. Vou fazer um vídeo sobre isso também. Muito bem, todos esses itens são comprovados mediante a entrega de o que a gente chama genericamente de caderno de campo. Pode ter o modelo que tiver, ser como for, não tem uma regra para isso. Isso é personalizado, baseado nas necessidades do cliente, ok? O objetivo é reter a informação dos produtos vegetais. Então, feita a seleção, o próximo passo é a avaliação do fornecedor. E que momento isso ocorre? Na entrega do produto vegetal. Então, quando o fornecedor vai entrar, ficou pronto, né? Foi colhido, ficou pronto.
E esse é o momento que vai ter a liberação da compra e vai ter a confirmação de tudo que foi combinado no processo de seleção. Então, usando o exemplo da uva, será entregue, ou deve ser entregue, o caderno de campo, já de preferência na primeira carga. Esse caderno deve ser organizado por variedade de uva e deve ser capaz de chegar até, se não até a fileira, até a planta, de preferência, né? Então, mas também não tem uma regra. Cada produtor e cada cliente vai acordar, vai combinar a melhor forma. Deve-se chegar o máximo possível na menor unidade. Então, vai ter que ter esse caderno de campo preenchido informando os agroquímicos que foram utilizados e deve então, esse caderno de campo, ele vai ser avaliado. Então, o pessoal que está trabalhando na inspeção de recebimento também é um pessoal bem estratégico, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tenha competência para interpretar esses dados, de preferência a equipe agrícola mesmo da empresa. Então, eles vão avaliar se foram utilizados somente os agroquímicos permitidos para a cultura, se foi respeitado o período de carência, principalmente naqueles que têm potencial, que são usados próximos ao período de colheita e que têm potencial de permanecer no produto. Então, outro item existe, eu vou usar aqui o exemplo da uva. O outro item é a ocratoxina A, que controla-se na inspeção de recebimento através da busca visual ou inspeção visual pela podridão por Botrytis cinerea, que é um indicador da presença de ocratoxina. Então, se existe Botrytis, suspeita-se de presença de ocratoxina A. Então, o que se faz? Rejeita essa uva? Não. Essa uva é recebida, é esmagada, é produzido esse mosto de uva e ele deve ir para um tanque onde vai ficar identificado e bloqueado para o uso provisoriamente para ser então liberado com análise. Porque assim, aí vem a pergunta, né? Mas e para que eu vou fazer todo esse trabalho? Então, melhor pegar e analisar tudo. Não, é muito caro. É inviável analisar. A maneira mais barata de fazer é utilizar as boas práticas agrícolas ao longo de todo o processo. E ainda assim, se acontecer lá no finalzinho de ter alguma incidência de Botrytis, porque às vezes isso também está muito vinculado às condições climáticas, e isso varia de uma safra para outra. Então, se tiver alguma coisa, é possível identificar na inspeção de recebimento e a maneira adequada é bloqueia o tanque para uso e apenas este eu vou liberar com a análise, certo? A mesma regra para os agroquímicos, caso tenha sido usado algum não permitido ou então, infelizmente, algum para uma outra cultura, se houver alguma suspeita em relação ao agroquímico usado ou prazo de carência, é a mesma regra aqui para a ocratoxina A. Bloqueia o tanque e libera após análise físico-química, certo? Essa maneira é a maneira mais barata, por quê? Porque se for fazer análise 100%, seria inviável tecnicamente e economicamente, porque nós não podemos bloquear todo o mosto recebido e não podemos arcar com os custos de cada amostra. Seria completamente inviável, estaria inseguro. Então, essa maneira é a maneira mais simples, eficaz e inteligente de garantir que a segurança do produto será atendida. Segundo a nossa queridíssima doutora Fátima Panizzi, que é auditor fiscal federal do Ministério da Agricultura, encarregada de cuidar desse assunto, as três não conformidades mais comuns identificadas pela fiscalização do Ministério da Agricultura em produtos vegetais são os resíduos acima do limite permitido, o uso de produtos proibidos no país ou então o uso de produtos autorizados para uma cultura específica utilizados em outra por serem similares. Então, tudo isso deve-se ter
Deve-se ter todo esse controle por ambas as partes, tanto pelo cliente quanto pelo fornecedor. E principalmente pelo fornecedor, porque é dele o processo de produção do produto vegetal. Então, precisam estar em conjunto para poder atender a legislação e manter sob controle esses perigos que poderiam afetar a saúde do consumidor. Muito bem, o terceiro item da gestão, então, é a reavaliação do fornecedor. E aqui, continuando dando o exemplo da uva, depois que terminou a safra, a equipe agrícola e a equipe de compra se reúne e pega todos os cadernos de campo existentes, o resultado da inspeção de recebimento e faz uma análise crítica. O que é isso? É uma análise de dados, onde pega todos esses resultados e, por exemplo, conta-se qual foi o percentual entregue de cadernos de campo, se vieram todos ou se teve algum produtor que deixou de entregar, se houve não conformidades em relação à segurança de alimentos, aos agroquímicos, à agrotoxina, se há necessidades de estabelecer melhorias na assistência técnica ou na capacitação do fornecedor. Descadastrar o fornecedor é um caso extremo, deve ser feito se necessário, mas é um caso extremo, até porque estamos lidando com um produto vegetal e as indústrias dependem do produtor, entende? Então eu acredito mais num trabalho de melhoria contínua, de parceria, que faça com que o produtor se capacite e dessa forma auxilie na capacitação da indústria para que todos saiam ganhando na cadeia de fornecimento. Então, existem casos em que é necessário descadastrar, mas aí acredito que seria mais fruto de não haver nenhuma possibilidade de acordo em torno de melhorias. Então, a reavaliação, ela serve para manter o status do fornecedor, que aí ele vai ficar, ele inicialmente parte de um status aprovado e ele tem que ser revisto. Se estivéssemos comprando um produto industrializado, esse prazo de reavaliação poderia ser semestral, anual ou bienal. Em caso de culturas agrícolas, então, é conveniente que seja safra por safra, porque aí inicia um novo ciclo. E esse foco, então, constante na melhoria contínua, certo? Eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui teu like, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá!